Olá a todos, me chamo Roger Rafael de Lima e hoje estaremos apresentando o nosso projeto do Lean Office. Somos aqui da unidade Senai da cidade de Suzano e o nosso projeto teve por objetivo a área de atendimento ao cliente. Aqui a nossa equipe, composta por 3 instrutores e 2 assistentes de serviços administrativos. O objetivo do nosso projeto é criar e implantar um processo de inscrição digital para as turmas de FIC Empresa. Verificando o mapa do estado atual, podemos verificar que começa com atendimento ao cliente, realizando o contato com a empresa para a formação das turmas. Uma vez que isso ocorreu, o atendimento ao cliente envia para o cliente as fichas de inscrições para que o cliente realize os preenchimentos dos alunos que estarão em cada turma. A empresa vai receber essas fichas e enviar essas fichas novamente para o atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente vai verificar as fichas e realizar as correções, se houver. Caso não haja, vai para a secretaria para que a secretaria digitalize as fichas que vierem por meio físico ou realize a impressão direto das fichas de cada turma. Uma vez realizada a impressão, também inicia-se o processo de cadastramento no sistema. A parte de cadastramento do sistema, pode ocorrer 2 situações. A primeira é não acontecer erro nenhum, e aí a matrícula é finalizada, ou pode acontecer algum erro cadastral, algum CPF, algum RG com um número equivocado. Caso isso ocorra, a secretaria envia para o atendimento ao cliente novamente, o atendimento ao cliente entra em contato com o cliente e o cliente verifica as correções necessárias e retorna. O atendimento ao cliente verifica os novos dados corrigidos e, se acontecer erros, repete-se o processo. Se não, finaliza-se a turma. Para nossa análise, a gente considerou que esse evento aconteceu uma vez, totalizando um tempo de espera de 75 horas. Então, boa parte do tempo de espera a gente atribuiu ao cliente. Então, num primeiro momento, para enviar as fichas, foi verificado um prazo médio aí de 48 horas. E se aconteceu algum erro, a gente teve um prazo médio também de 24 horas para o cliente realizar as correções. Na nossa análise, chegamos a um lead time total de 82 horas e 20 minutos. Aqui é a parte gráfica do estado atual, constando todos os dados. Uma coisa que ocorreu foi as despesas. Então, tivemos despesas com relação à parte de impressão, folhas, sulfite e também as quantidades de atividades manuais. Nossa proposta de mapa de estado futuro, o atendimento ao cliente entrará em contato com o cliente e o cliente não mais receberá a ficha para preenchimento manual e sim um formulário digital criado aqui pela nossa equipe, e o cliente realizará o preenchimento do formulário digital. Verificamos em nossos testes que conseguimos diminuir esse lead time do cliente respondendo o formulário em relação ao anterior em 24 horas. Após isso, o formulário volta para atendimento ao cliente e o processo é praticamente idêntico até aqui, com exceção de que não vai ser mais necessário imprimir as fichas de inscrição, uma vez que essas impressões também precisavam ficar num arquivo físico, como comprobatório para fins de fiscalização. Consideramos também na nossa análise que os dados equivocados aconteceram uma vez. Então, o formulário digital ele agilizou o processo, mas ainda podem acontecer alguns erros. Com isso, com as 24 horas que conseguimos diminuir lá no início do processo, chegamos a um lead time aqui de 58 horas e 10 minutos. Aqui a parte gráfica.
Também verificamos no nosso projeto as despesas. Então, zeramos as despesas uma vez que não vamos mais realizar impressões, então não vamos mais ter gastos com folhas de sulfite ou tinta para impressão. Também no nosso processo conseguimos diminuir em uma as atividades manuais. Aqui o relatório A3 do nosso projeto, com o resumo de tudo que conseguimos. Então conseguimos diminuir aí em 10% o tempo não agregado, tempo de espera em 31%, conseguimos zerar as despesas que tivemos no processo, diminuímos em uma atividade manual e nosso lead time chegou a 30% aproximadamente. Aqui o antes da ação. Antes da ação tinha esse formulário que era enviado para o cliente realizava as impressões, imprimia a ficha, realizava os preenchimentos e uma vez digitalizava e mandava para o Senai, ou o cliente enviava por um malote ou pelo próprio docente. Depois da ação, com o formulário criado, então criamos um formulário no Microsoft Forms mesmo, e foi tudo bem com relação a isso. Antes da ação, as fichas eram alocadas aqui dentro do Senai, e aí tem um período para ficar alocados a fim de fiscalização. Então tem as fotos aí dos nossos arquivos com todas as empresas de FIC Empresa que a gente trabalha e os arquivos alocados. E aqui o depois, então isso passou a ser digital. Então eu tenho um servidor aí digital para a alocação dessas fichas agora. Como resultado, tivemos uma redução aí do lead time em aproximadamente 24 horas e tivemos a redução aí de insumos, folhas de sulfite, que são o que a gente conseguiu averiguar com maior critério. Aqui temos uma análise para turmas em uma semana. Então, a cada uma semana a gente tem aproximadamente 10 turmas aqui. E para essas 10 turmas em uma semana, a gente conseguiu diminuir de 160 folhas para 0 folhas de sulfite. Então, isso vai dar aproximadamente aí, 160, 640 folhas por mês, 7.680 folhas por ano. Então, uma redução significativa. Muito obrigado por terem visto aí o vídeo do nosso projeto e até os próximos projetos.